Boa noite a todos, a paz do Senhor. Quero desejar nesse domingo que o Senhor tem preparado para a gente estarmos aqui, né? A gente sabe que o nosso desejo era estar na casa do Senhor, estarmos todos reunidos, né? Em um propósito, em adoração ao Senhor, aonde, né, a comunhão onde podemos ali cumprimentar, abraçar um ao outro. É maravilhoso trazer à memória aqueles cultos cheios da graça e do poder de Deus, onde a gente poderia cumprimentar, apertar a mão, abraçar o nosso querido irmão, né? Ter aquele contato com a pessoa amada. A gente não pode. A gente sabe que a gente está nesse meio de pandemia. A gente sabe que o propósito é a gente se cuidar, a gente se resguardar, tomar as devidas precauções, usar o álcool gel, a máscara. Então, a gente está transmitindo diante dessa live, né, um culto também em adoração ao Senhor, que a gente vai fazer da nossa casa, do nosso lar, que você na sua casa adore ao Senhor com a gente. Vai ter momento da palavra do Senhor, vai ter louvores, vai ter oração, que você já vai tomando seu assento, seu em casa, botando seu telefone, se estiver usando a Smart TV, seu computador, que coloque no silencioso, né? Coloque seu telefone no modo avião, que você possa entrar na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, que isso venha fortalecer, que isso venha testificar com o seu espírito. Amém? Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com o Pai. Pai, em nome de Jesus, queremos aqui desde já agradecer ao Senhor por a oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, que essa mensagem alcance o maior número de pessoas, Pai, que essa palavra venha fortalecer os teus filhos, alimentá-los, Pai, em nome de Jesus, que eles venham em nome de Jesus ser testificado no espírito deles, Pai, que o Senhor ainda continua operando, que o Senhor ainda continua fazendo maravilhas, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa receber, Pai, a oração dos teus filhos, a adoração dos teus filhos, Pai, que será entoada, que será orada, falada ao Senhor, que o Senhor possa sondar e esquadrinhar os corações de cada um, Pai, e aonde eles estiverem, o Senhor possa, Pai, entrar de encontro ao seu coração e à sua potência, Pai. Sabemos que o Senhor é capaz de todas as coisas, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Pedimos que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor age a respeito do seu povo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos proteja, que o Senhor nos abençoe, Pai, e que se há algo errado em nossa vida, Pai, algo errado no nosso pensamento, no nosso modo de agir, Pai, que o Senhor, Pai, venha falar ao nosso coração, que venhamos mudar, Pai, abrimos totalmente o nosso coração para o Senhor, Pai. Mude em nós aquilo que desagrada ao Senhor, Pai, e que fortaleça em nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que haja, Pai, injeção de ânimo na vida dos teus filhos, do teu servo, Pai, que a visão espiritual, a fé deles, Pai, venha se renovar, que os olhos venham contemplar além daquilo que está sendo colocado diante da vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Amém, querido? Que agora a gente vai dar seguimento ao nosso culto, que a gente vai agora começar os louvores em adoração ao Senhor. Que você em casa, no seu lar, feche seus olhos, entre na meditação desses hinos que serão louvados ao Senhor, que você louve com o seu coração, que você louve com a sua mente no Senhor, em nome de Jesus. E você vai ter a certeza daquilo que o Senhor irá fazer a seu respeito. Amém, querido? Quero já agradecer a você por estar aqui diante do Senhor, pela sua vida ao Senhor. Amém? Que o Senhor te encha de graça e de poder. E fique com os louvores e adora ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua harpa para que nós venhamos cantar o hino de número 160. Hino de número 160 da nossa harpa. Como nós estamos hoje num culto de missões, esse hino fala que nós devemos proclamar, publicar, que nós devemos levar a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, é uma oração que quem escreveu foi o nosso fundador, o fundador da nossa igreja, Ministério de Madureira, o pastor Paulo Leiras Macalão, que escreveu essa canção. Realmente que deve ser esse o desejo do nosso coração. Pegou aí a sua harpa, hino de número 160, nós vamos cantar nessa noite em nome de Jesus para adorar
e glorificar o nome do Senhor. Amém? Irmãos unidos, vamos proplicar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com precioso sangue de Jesus, vertido lá na cruz. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Irmãos, ao mundo vamos proclamar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, em breve há de vir Jesus em gloriosa luz. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Na santa palavra vamos encontrar que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, e no céu veremos o Senhor repletos de amor. Aleluia! Que Deus nos quis salvar, nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmãos, devemos avançar, olhando para a cruz. Alegres sempre temos que cantar, que Deus nos quis salvar, nos quis salvar, por sua graça, pelo seu amor. Louvemos ao Senhor. Que Deus nos quis salvar, que Deus nos quis salvar, com o sangue do Senhor Jesus. Ó irmão, devemos avançar, olhando para a cruz. Aleluia! Ele nos quis salvar. Por isso nós vamos publicar e dizer às pessoas que Ele nos salva e também salva a todos aqueles que o recebem como Senhor e seu Salvador. Vamos continuar cantando, vamos continuar então adorando a Deus. Quero convidar agora para você abrir a sua harpa aí, no hino de número 93. Hino de número 93, que tem como título Há Trabalho Pronto. Há um trabalho de Deus para cada um de nós que o servimos, que o adoramos, que estamos na sua santa e gloriosa presença. Então vamos lá, há trabalho pronto para ti, cristão. Achou? Vamos cantar? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. Exalto, ó crente,
trabalho certo, quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, que só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver em Cristo plena aprovação. Oh Jesus, a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação, quantos que precisam de consolação, como Cristo os ama, falo entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, que só tu, ó crente, poderás fazer. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Deus abençoe os amados irmãos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do Salmo de número 126, que é o Salmo de Missões. Salmo de número 126, para que todos os irmãos possam achar aí também e acompanhar conosco a leitura desse salmo, que é o Salmo de Missões. Salmo número 126. O salmo diz: Deus é louvado porque fez retirar do cativeiro o seu povo. Vamos à leitura então do salmo. Aqueles que puderem me acompanhar, pode ler junto comigo, amém? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Número 6, vamos todos bem forte? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, salmo lindo esse, salmo de missões. Agora nós vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus, amém? Oremos a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque a tua palavra ela é fiel e verdadeira, Pai, e ela não muda. O Senhor é de eternidade a eternidade. Nós cremos na promessa da palavra do Senhor.
E por isso, Senhor, nós estamos alegres. Estamos alegres porque o Senhor é o Deus que promete, que já fez grandes coisas por nós e que ainda fará coisas maiores, Pai. E nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz, por tudo aquilo que o Senhor permite, por tantos livramentos que o Senhor nos tem dado, Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família. Pai, em nome de Jesus agora, nós entregamos a vida de cada um que está conosco, cultuando ao Senhor. Pai, nós entregamos a vida de cada familiar que está sendo representado neste momento. Nós colocamos, ó Deus, diante de Ti as necessidades do Teu povo, meu Pai. Nós sabemos que o mais importante é a salvação da nossa alma, mas nós precisamos também, ó Deus, da cura das enfermidades. Nós Te pedimos, ó Deus, cura as enfermidades, não somente do coração e da alma, mas cura também as enfermidades físicas do corpo, meu Pai. Nós apresentamos cada vida diante de Ti, em Tuas mãos. Pedimos a Tua misericórdia, meu Pai, pela nossa família, pelos nossos amigos, por esta nação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção, que coisa maravilhosa. Nós vamos agora chamar a nossa diaconisa, nossa irmã Nani, que vai trazer aqui também uma breve meditação da palavra de Deus. Ela também que é a nossa cooperadora, ela que é a nossa obreira, ela e o irmão Nero são nossos encarregados na congregação da Saibreira. Então nós vamos agora com a irmã Nani, que vai trazer aqui a sua participação, o seu louvor a Deus, no nome de Jesus. E logo após nós vamos então dar seguimento com outras participações desse culto em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está em Mateus, capítulo 8, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia nos diz que a chuva cai sobre todos, sobre os justos e injustos. Nós não podemos nada, mas sobre nós mesmos. Mas nós podemos decidir como que a gente vai passar por tudo isso. A gente tendo Jesus, a nossa fé estando firmada na rocha, a gente consegue, a gente faz a diferença, a gente é diferente, porque a gente consegue ter mais confiança e saber que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos que participam, nos ajuda a fazer esse culto nessa noite de domingo. Vamos continuar louvando a Deus? Vamos? Então vamos lá. Aperta o cinto aí, porque tá demais esse louvor, tá demais essa participação, está demais o que Deus está fazendo nesse culto de missões desse domingo, em nome de Jesus. Vamos então a mais um louvor a Deus, vamos a mais uma participação. Meus irmãos, com a paz do Senhor, eu vou louvar um hino. É adorar quando Deus não
quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Glória a Deus, todo mundo ouviu, né? Louvando ao Senhor, adorando a Deus, todo mundo aí participando. Agora eu quero chamar, irmãos, a nossa responsável pelo departamento de missões, a nossa irmã Renata, cooperadora da igreja, que tem a responsabilidade com o trabalho missionário aqui na nossa congregação. Ela tem um recadinho para você, ela tem um recado para o seu coração. Preste atenção no que a nossa irmã Renata vai falar, porque é muito importante para as nossas vidas, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje era para ser o culto de missões da Alcaden. Eu e a irmã Jennifer, a gente estava preparando várias coisas com as crianças, tinha um teatro, inclusive, que eles estavam bem empolgados para participar, mas por causa da bandeira preta não foi possível. Então, eu queria deixar aqui a minha participação no culto de missões. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. E no versículo 22 diz também assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, e para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Vamos ser participantes do evangelho, vamos pregar o evangelho, porque o Senhor nos deu uma ordem, e de pregar o evangelho. E aqui no versículo 16 continua, né? Pois me é imposta esta obrigação.
Amigos, irmãos, queridos, a gente está com muita saudade de vocês, de estar nos cultos presenciais. Então, vamos ajudar do jeito que a gente pode. A gente pode ajudar com orações para aqueles que estão no campo missionário, estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades até mesmo de saúde, que às vezes não conseguem comprar um remédio. Vamos ajudar, irmãos, ajudar com oração para que eles continuem fazendo o que o Senhor mandou eles fazerem. Eles tenham força, eles tenham saúde, eles tenham alegria no que fazem. E nós aqui, às vezes a gente não consegue fazer muita coisa ou acha que não consegue fazer muita coisa, mas ajudando no financeiro já é muito para eles necessitam dessa ajuda. Às vezes eles vão para outros lugares sem emprego, sem trabalho, sem casa. Então nós, como igreja, como irmãos, nós temos o dever de ajudar essas pessoas, esses irmãos, nessa obra que o Senhor nos deu essa obrigação de fazer, não é mesmo? Irmãos, procurem nosso pastor, procurem nossos líderes. Eles sempre vão ter uma posição para passar sobre Pix, sobre depósito, até mesmo arrecadar o dinheiro na casa dos irmãos para aqueles que não têm essas facilidades, não é mesmo? E vamos orar, irmãos, vamos orar pela nossa cidade, pelos missionários, pela obra missionária, pelo Evangelho do Senhor, amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, nós pedimos, Senhor, e agradecemos primeiramente por tudo que o Senhor tem nos feito, pelo cuidado, pelo amor e pelo carinho que o Senhor tem nos dado todos os dias. Estamos com saúde, Senhor, e aqueles que estão enfermos, Senhor, o Senhor cuide, porque eu sou o médico dos médicos, Pai. Vai de encontro a todos os irmãos que precisam de Ti, meu Deus. Pai, os missionários que estão na obra, Senhor, que o Senhor cuide, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor dê um amparo que eles necessitam para continuar o que o Senhor ordenou para todos eles e para nós também, Senhor. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, agradeço aos irmãos que estão vendo esse vídeo, aos irmãos que estão em casa se cuidando, Pai, e aqueles que têm que trabalhar, que o Senhor dê o auxílio, que o Senhor dê o cuidado, que o Senhor dê a saúde para eles, Pai, é o que eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Um beijo no coração de todos os irmãos, porque a saudade é grande. Irmãos, chegou a hora do culto, onde nós adoramos a Deus com as nossas ofertas e com os nossos dízimos. Ah, pastor, a igreja está fechada. Irmão, a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja continua. A igreja é você. E nós precisamos dos recursos para mantermos o nosso templo, mantermos lá a nossa estrutura, não é? Mantemos aqui a nossa estrutura, pagarmos a água, pagarmos a luz, arcarmos com as nossas despesas. E a igreja depende de você. Hoje é um culto de missões. E nós sabemos que a oferta levantada nesse culto vai ser destinada à Secretaria de Missões de Canoas. Vai ser destinado à Secretaria de Missões do Campo de Canoas, onde preside o nosso pastor-presidente, pastor Jerônimo. E a nossa igreja sustenta trabalho em Três Passos, na cidade de Glorinha. Nós temos aqui o Cará, que também é um desafio nosso. Nós temos ali o Monjolo, né, que também é um desafio nosso. E nós precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Por isso está aqui, desse lado, está aqui a plaquinha, está aqui a foto, está aqui a indicação, como você pode fazer a sua oferta. Você pode mandar um Pix, você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência. Só é importante você notificar nós. Pastor, está aqui o comprovante, eu mandei meu dízimo. Pastor, está aqui o comprovante, eu mandei a minha oferta de missões. Pastor, está aqui o comprovante, eu estou ofertando para a obra de Deus. O que nós nem precisamos falar, né, irmãos? É dos nossos desafios locais. Temos que construir a nossa igreja sede. Já compramos a laje, mas agora a gente precisa do concreto, a gente precisa da ferragem, a gente precisa dos escoramentos. Nós precisamos. Nós tivemos que adiar o nosso galeto, que estava agendado para ser no próximo domingo, porque continuamos na vigência da bandeira preta, não há o que nós podemos fazer nesse sentido, então tivemos que adiar esse nosso evento. Então por isso nós precisamos da sua ajuda. Dê a sua oferta de amor,
Faça aquilo que Deus colocar no seu coração, porque eu tenho certeza que Ele vai abençoar ricamente a sua vida, no nome de Jesus. Deixa eu orar, eu vou abençoar a todos que vão nessa noite ofertar, entregar o seu dízimo, a sua oferta e dizimar, ou até mesmo ofertar para a obra missionária. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pai querido e santo, eu oro abençoando todos os teus filhos que vão ofertar para a tua obra. Aqueles que vão fazer uma transferência na chave Pix, aqueles que vão fazer uma transferência de depósito bancário, uma transferência bancária, aqueles que vão, Senhor, nos chamar na sua casa para entregar o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor venha abençoar cada lar, cada família, cada casa, no nome de Jesus, ó Pai. Que a tua bênção esteja nesse lar, nesta casa, para a glória do teu nome. Amém, Jesus, amém. Então agora nós vamos a mais um louvor. E enquanto nós estivermos ouvindo esse louvor, vai aí fazendo a transferência, já vai separando a sua oferta, coloque no envelope e me liga. Pastor, vem aqui em casa, passa por aqui, já separei o meu dízimo, já separei minha oferta e nós vamos possibilitar a oportunidade de você ofertar ao Senhor para que a bênção de Deus permaneça na sua casa, em nome de Jesus. Amém? Então, enquanto nós vamos ouvir mais esse louvor a Deus, nós vamos ofertar, vamos dizimar para a obra do Senhor Jesus que precisa. Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu é o início, meio e fim, bem mais que as mares, bem mais que o sol, que as maravilhas que o mundo conheceu, que as riquezas, tesouro desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. E mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu é o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais
de amor. Chegou o momento esperado, chegou o momento da mensagem, né? E antes eu quero apenas fazer os avisos da semana, no sentido de que terça-feira, às 20 horas, teremos aqui o nosso culto de ensino por essas redes sociais, tá? Vamos falar, dando sequência ao ensino que nós começamos, vamos dar sequência, né? Enfim, terça-feira estaremos aqui online, quinta-feira também estaremos aqui online, tá bom? Fazendo o nosso culto e louvor a Deus. E se a vigência desse decreto permanecer durante essa semana, domingo que vem também, 9h30 da manhã, escola dominical online, e às 20 horas, mais um culto em louvor e adoração ao nome do Senhor. Que seria o culto da ceia, mas nós não faremos a ceia até nós podermos nos encontrar presencialmente, tá bom? Que Deus te abençoe. Agora, para tudo que você está fazendo, pegue a sua Bíblia, porque nós vamos agora meditar na palavra do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, agora nós chegamos aqui no momento da pregação da palavra de Deus. Esse é o momento onde que Deus vai falar conosco. Já pegou a sua Bíblia? Já está com ela na mão? Vamos então à palavra de Deus? O título da mensagem que nós vamos ministrar ao seu coração nessa noite já é conhecida de muitos pregadores, de muitos irmãos que leem a palavra de Deus, que de certa forma já tem o hábito, né, da leitura, até mesmo do exercício da pregação, do ministério da palavra, que é o vale de ossos secos. Tá? Então esse é o tema da mensagem de hoje que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 14. Ezequiel, capítulo de número 37, dos versos 1 ao 14, que nós vamos agora fazer a leitura. Eu estou falando pausadamente para dar tempo de você pegar aí a sua Bíblia, de você abrir a sua Bíblia. Ezequiel está ali depois de Salmos, tu passa alguns livros, e aí você já vai encontrar o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que também é considerado um dos profetas maiores. Na classificação dos livros da Bíblia, ele ficou entre os profetas maiores. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 ao 14, que passo a ler aqui na minha Bíblia, e você poderá também aí na sua fazer esta leitura. Estou aqui com a minha Bíblia então na mão e passo a ler com você. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ó Filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então lhe disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Meus amados irmãos, esta é uma palavra, como eu disse, talvez um tanto quanto conhecida, uma palavra de conhecimento público, o Vale dos Ossos Secos. Mas eu gostaria de falar com os irmãos, diante da situação que nós estamos enfrentando, diante das batalhas que nós estamos enfrentando, é bem provável que é bem provável que você, é bem provável que nós tenhamos nos sentido assim. Tenhamos nos sentido como que colocados num vale de ossos secos, ou até mesmo nos sentindo como um osso seco. Há pessoas que, diante das adversidades que elas estão, elas se sentem assim. Elas se sentem como que nada. Elas olham para si, não veem valor, não veem perspectiva, não conseguem vislumbrar nada de positivo no seu pensamento, no seu ser e no seu coração. Então, talvez nós, diante de uma adversidade, tenhamos nos sentido como um osso seco. E eu faço essa pergunta: você já se sentiu assim? Você já se sentiu um osso seco? Nos dias do profeta Ezequiel, era assim que as pessoas se sentiam. Vejamos, pois, o verso de número 11. Diz: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que disse: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Então, nós observamos que o próprio povo de Israel, o próprio povo de Deus aqui, nos dias de Ezequiel, ele se sentia assim: nós somos ossos, nós somos cortados, nós fomos despedaçados, nós estamos como ossos secos. Esse era o pensamento deles. Assim eles diziam de si. E quem sabe você que está me ouvindo agora, nesse culto, através da live, esteja pensando dessa forma: quem eu sou? Quem eu sou diante das batalhas da vida? Quem eu sou diante das adversidades? E talvez você tenha também se sentido menor por conta das afrontas. Você tem recebido afrontas de pessoas que dizem que você não vai conseguir, que dizem que você não tem valor, que você é um insignificante. Talvez na sua família ninguém mais vê valor em você. E isso tem
de certa forma, atingido a sua maneira de pensar e a sua maneira de pensar sobre si mesmo. Meus amados irmãos, isso é triste, por quê? Porque quando eu e você pensamos que estamos como ossos secos, ou que somos ossos secos, nós estamos com um pensamento equivocado de nós mesmos. Nós estamos com um pensamento errado sobre as nossas próprias vidas. Nós estamos, de certa forma, fazendo uma autoanálise equivocada. Então, diante dessa adversidade, diante desse problema, diante dessa luta, diante dessa situação onde você está se sentindo alguém que é osso seco, a pergunta é: o que você precisa fazer para sair dessa situação? O que você precisa fazer para mudar esse quadro? O que você precisa fazer para parar de se sentir assim? O que você pode fazer para mudar o seu pensamento em relação a tudo isso? São perguntas que vão aqui ser respondidas, que nós vamos procurar através da meditação de hoje, responder a você aquilo que você pode fazer para transformar esta realidade, para mudar esse quadro, para que você não se sinta assim, osso seco. A primeira coisa que você precisa fazer para mudar essa realidade é saber que Deus está ciente de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Você precisa colocar isso na sua mente. O verso 1 e 2 do capítulo que lemos diz: veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui o texto de Ezequiel 37 faz a gente observar que Deus conhecia aquela realidade. Deus sabia que o povo dele estava se sentindo assim, ossos secos. Deus sabia da realidade que eles estavam enfrentando. Talvez nós queiramos esconder das pessoas. Talvez nós queiramos esconder de alguém a nossa real situação, a nossa realidade. Talvez nós queiramos esconder de alguém o nosso real estado de espírito, o nosso verdadeiro estado emocional. Nós não queremos que a esposa perceba que nos sentimos frustrados. As esposas não querem que os maridos saibam que elas estão, de certa forma, apavoradas. Nós não queremos demonstrar para os nossos filhos as nossas fraquezas. Para a relação dos nossos amigos, nós não queremos mostrar as nossas fragilidades, queremos mostrar que estamos por cima, queremos mostrar que temos as coisas. Mas o Senhor conhece, aleluia, Deus conhece a nossa realidade. Deus conhece como eu estou aqui por dentro. Você está me vendo por fora, mas Deus está me vendo por dentro. Ele faz um raio-x de mim. Então, isso que eu preciso saber para sair dessa realidade. Deus sabe de todas as coisas. Ele está ciente de tudo. Nós podemos, de certa forma, esconder o estado da nossa alma dos outros, mas não podemos esconder de Deus. Nós podemos esconder das pessoas, nós podemos esconder a realidade de alguém, mas jamais nós vamos conseguir esconder isso de Deus. Isso é fato. Então, sabendo que Deus está ciente de todas as coisas, sabendo que Deus sabe de tudo,
É necessário, então, tomar esse passo. Espera aí, eu não preciso esconder de ninguém. Principalmente de Deus. Principalmente de Jesus. Principalmente daquele que sonda o íntimo do seu ser. Você não pode esconder nada. Você não pode esconder nada. É assim mesmo, se sentindo osso, que você deve vir a Jesus. É assim mesmo, se sentindo um trapo, que você precisa vir a Jesus. É assim mesmo, se sentindo, vamos dizer assim, a bolacha quebrada do pacote. Se sentindo arroz de terceira categoria. Se sentindo o último da fila, o rejeitado, o desamparado. É assim mesmo. É assim mesmo que você precisa vir a Jesus, de coração aberto, com a sua alma limpa, com transparência no seu coração. É assim, porque Deus está ciente de todas as coisas. A segunda coisa que nós precisamos fazer para que saiamos do vale de ossos secos é acreditar que Deus pode agir em sua vida. No verso 3, diz aí: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E aqui, qual é a resposta do homem de Deus? Ele diz assim: e disse-me, Senhor Jeová, tu o sabes. Então, nem o profeta ousou responder aquela pergunta. Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? Ó Deus, tu o sabes. Meus amados, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer coisas maravilhosas e tremendas na nossa vida. Você precisa acreditar que Deus é poderoso para mudar a realidade do contexto em que você está. Não, pastor, mas a minha família vive no pecado. O ambiente em que eu trabalho, pastor, é um ambiente corrompido. É um ambiente perturbado. Se o pastor trabalhasse onde eu trabalho, você ia ver, pastor. Se você vivesse onde eu vivo, pastor, você ia ter ideia. Meus queridos, nós precisamos ter ciência, convicção de que até mesmo a realidade na nossa volta, Deus pode transformar. Então, nós precisamos acreditar que Deus pode agir na nossa vida. E eu quero falar aqui três verdades que nos leva a acreditar em Deus, que tem que te levar a acreditar em Deus. Primeiro, você precisa acreditar que Deus pode agir em sua vida porque Ele é poderoso. Segundo, você tem que acreditar que Deus pode agir em sua vida porque Ele é maravilhoso. Terceiro, você tem que acreditar que Deus tem poder para agir em sua vida, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, poderoso, maravilhoso e misericordioso. Essas três verdades precisam entrar no seu coração para que você creia no poder de Deus, para que você creia que Ele tem poder de mudar realidades. Eu sou prova viva do poder de Deus. Já tive situações de milagres na minha vida, de curas, de libertação, até mesmo na questão da salvação. Eu sou salvo não pelo meu mérito, mas pelo mérito dele, pelo que ele fez. Então, meus amados irmãos, nós precisamos crer que Deus pode agir em nossa vida. E Deus entra com a maior parte. A única coisa que nós precisamos ter
para receber a ação dele na nossa vida é uma palavrinha tão pequena chamada fé. E quando eu preparei essa pregação, nessa parte da mensagem, eu lembrei de uma canção que eu escutava quando eu estava em Volta Redonda e era mais novo. A canção dizia assim: eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Essa é uma canção que eu escutava quando eu estava em Volta Redonda, era adolescente, e que é realmente isso, meus irmãos. A única coisa que Deus exige da minha vida, a única coisa que Deus exige da sua vida para que Ele possa agir é a fé. Ele só pede que você tenha fé nele, Ele só pede que você exercite essa fé. Mas talvez você pergunte: meu Deus, como eu faço então para ter fé? Senhor, como despertar fé no meu coração? Como eu posso aumentar o meu nível de fé? Como eu posso exercitar essa fé? O exercício, a própria palavra diz, é prática. O exercício é prática. Você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, praticar a sua fé. Praticar a fé é você exercitar com essa fé que você tem para alcançar coisas de Deus. Você precisa exercitar. E para que você exercite a sua fé, você precisa buscar auxílio. E onde? Pastor, eu tenho que buscar esse auxílio, é você que vai me ajudar? Pastor, é você que vai, talvez aí, me dar essa força? Não, você precisa buscar auxílio. É na palavra do Senhor. É na palavra de Deus que você vai alcançar força, auxílio, ajuda, coragem, impulsionamento para você exercitar a sua fé. Veja bem, Ezequiel profetizando, no verso de número 4, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ossos secos, ouve a palavra de Deus. É até interessante, porque se a gente olhar ali um pouquinho atrás, o Senhor faz uma pergunta para ele: Ezequiel, filho do homem, pode porventura esses ossos tornar a viver? E ele diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, ele não tinha certeza. Mas aí quando Deus disse para ele: então profetiza aos ossos, faz uma coisa inusitada, faz uma coisa que, embora você não tenha em você capacidade de crer, mas faz porque eu estou falando. Irmãos, isso aqui é a chave. É uma chave importante para que você entenda. Porque muitas vezes, na questão da fé, nós precisamos buscar exatamente respaldo na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos falou, naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele, de certa forma, orientou. Porque muitas vezes em nós falta base, em nós falta subsídio. Então eu vejo quando Ezequiel está profetizando, ele está fazendo porque Deus falou. Ele está fazendo porque Deus mandou. E Deus, meus queridos irmãos, Ele às vezes está esperando de nós exatamente isso. Um exercício de fé. Um exercício de fé de fazer o quê? De fazer o que Ele mandou, de fazer o que Ele manda, de fazer o que Ele determina, diante de uma situação onde o nosso próprio coração
tem dificuldade de crer. Então, quando Ezequiel está aqui profetizando, ele não está baseado naquilo que ele crê, mas ele está baseado naquilo que a palavra de Deus disse para ele. Ezequiel profetiza. Então tá, Senhor, o Senhor está falando para eu profetizar, eu vou profetizar porque o Senhor está falando. Coisa linda, né? Lembra? Jesus está chegando à beira da praia. Os discípulos, todos tristes, haviam trabalhado a noite toda, não haviam pescado. E Jesus diz, tem peixe aí? Não, tem não, Senhor. Então faz o seguinte, volta ao mar alto, lança a rede do lado direito. Qual foi a resposta de Simão Pedro para Jesus? Porque Simão Pedro era um excelente pescador, ele sabia a estratégia de pesca, onde era o melhor lugar, qual era a hora certa, ele sabia tudo. Mas agora ele se esvazia do seu conhecimento, ele se esvazia daquilo que ele sabe, e ele se baseia na palavra de Jesus. Ele diz assim, Senhor, sob a tua palavra, guarde isso, meus irmãos, sob a sua palavra, nós lançaremos a rede. Aleluia! É sob a palavra de Jesus, nesse tempo de pandemia, que nós lançamos a rede. É sobre a palavra de Jesus nessa pandemia que nós cremos que o milagre vai chegar. É sobre o que Ele falou. Porque a palavra de Deus, ela nos fortalece. Vejamos o que está registrado no livro dos Salmos. Salmos de número 119. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Salmo de número 119. E o verso de número 28. O salmista expressa da seguinte forma, ele expressa assim, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Aleluia! O que o salmista está aqui expressando? Olha, eu me sinto fraco, a minha alma está triste, consome-se de tristeza, mas Senhor, concede-me fortaleza, concede-me força pela tua palavra, pela palavra que o Senhor libera, pela palavra que o Senhor profere. É nisso que eu me apego. Então a palavra de Deus nos fortalece. E outro, a palavra de Deus nos vivifica. Olha só, verso de número 50, do mesmo salmo que você está com a sua Bíblia aberta aí, salmo de número 119, o verso 50 diz assim, isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. O que é ser vivificado? É receber vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você que está se sentindo um osso, a você que está se sentindo um osso seco, na palavra de Deus você consegue condições de vivificar, ou seja, de tornar a vida. É na palavra de Deus, é naquilo que Jesus nos ensina, é naquilo que Jesus nos fala, é naquilo que a sua palavra nos orienta, é naquilo que temos de subsídio nessa palavra maravilhosa. A sua palavra me vivifica, a sua palavra me dá vida. Olha só, Charles Spurgeon disse o seguinte: nenhuma língua toca as profundezas da minha natureza como a palavra de Deus. E nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito. Prefiro-a de todas as forças da natureza, pois a palavra de Deus é a fonte de todo o poder do universo. Suaviza minha memória, ilumina minha esperança, estimula minha imaginação, dirige meu juízo, comanda minha vontade e anima meu coração. Palavras de Charles Spurgeon. A palavra de Deus é tão poderosa, irmãos. Aleluia. Esta palavra tem poder.
esta palavra direciona as nossas vidas e é encontrando a palavra de Deus nela que nós vamos conseguir aumentar a nossa fé. É nesse encontro com a palavra de Deus que eu e você seremos fortalecidos, seremos restaurados, seremos colocados diante de Deus como um grande exército. É por causa desta palavra que é vida. A palavra do Senhor é vida. Quando Deus cria o mundo, Ele usa verbos. Ele diz, haja, e as coisas aconteciam. Haja luz e houve luz. Haja expansão de terra seca e houve expansão de terra seca. Haja aves que voam no céu e as aves se surgiram. Haja seres viventes no mar e eles passaram a existir. Pelo poder da palavra de Deus, as coisas foram feitas. Por aquilo que Ele disse. E esse verbo, como diz o apóstolo João, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, Jesus era o verbo na boca do Pai que produzia vida. Então, se você não tem aonde se pegar para crer que Deus é poderoso para tirar você desse vale de osso, ou para fazer você se sentir melhor, não um osso seco, você precisa então, se você não tem nada em si, você precisa se pegar na palavra de Deus. Há uma outra situação muito importante para que nós tenhamos aí a possibilidade de sair ou de deixar de sentir osso seco. Nós precisamos valorizar a comunhão fraternal. Nos versos de número 7 e 8 do texto que lemos, nós vemos que para que o milagre acontecesse, os ossos tiveram que fazer o quê? Os ossos tiveram que se unir. Os ossos tiveram que se juntar um ao outro. Há quem acha que pode servir a Deus de forma isolada. Há quem pensa que o milagre vai acontecer na sua vida de forma isolada. Que vai acontecer o milagre você sozinho em casa, você sem relacionar com o povo de Deus, você sem se relacionar com a família da fé. Você precisa valorizar a comunhão fraterna. Mas, pastor, nós estamos num tempo de pandemia. E nesse tempo de pandemia, principalmente agora que o prefeito decretou o lockdown, a gente não pode nem sair, pastor, de casa, não podemos visitar os nossos irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos falando, não aqui nesses dias, de uma questão de ato consumado, nós estamos falando a questão de valorizar o princípio. Valorizar o princípio de estar junto, valorizar o princípio da comunhão. Quantos cultos presenciais você ficou em casa por negligência tua? Quantas vezes a igreja se reuniu, o povo da fé esteve junto e você simplesmente pensou, hoje eu não vou. Quando você agiu assim, você estava negligenciando o quê? A comunhão fraterna. E quanto mais isolado você vai ficando, quanto mais no seu canto você vai ficando, mais você vai secando-se. Mais você vai se definhando, mais você vai sofrendo os danos de estar fora dessa relação importante que é a relação da comunhão dos santos. E aí, há aqui uma pergunta provocadora. Diante da realidade em que nós precisamos valorizar a comunhão fraternal, aí vem a pergunta, olha aí, lê aí, para você ver. Você pode aceitar o seu irmão, apesar das suas pontas e asperezas? Você pode aceitar o seu irmão com as suas fraquezas? Você pode aceitar o seu irmão com as suas limitações? Você pode aceitar os seus irmãos da forma com que ele é? Tem a história dos porcos espinhos que sofreram uma nevasca e eles, afastados uns dos outros, começaram alguns deles morrerem e eles foram então se aproximar um do outro. E quando foram se aproximar para se esquentar,
um começou a espetar o outro porcos espinhos, né? Mas eles ainda acharam melhor, ainda que espetando uns aos outros, eles sobreviveriam juntos do que separados. Então você precisa valorizar a comunhão fraterna, ainda que o seu irmão esteja te espetando, ainda que você sinta uma espetada daqui, um desconforto dali, um desagrado de cá ou de acolá, mas você precisa valorizar o momento de comunhão fraterna. Se você quiser deixar de ser osso, se você quiser deixar de ser osso ressequido, é necessário essa compreensão. Quinto, estamos já quase encerrando a nossa mensagem. Seja dependente do Espírito Santo. Olha o verso de número 10. O verso de número 10 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Aleluia. Olha só. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Então, o Espírito Santo de Deus é o que nos ergue. É o Espírito Santo de Deus que nos levanta. Quando nós estamos nos sentindo ossos, quando nós estamos nos sentindo fracos, é o Espírito Santo de Deus que nos impulsiona a levantar, a nos colocarmos de pé, a nos firmarmos sobre os nossos pés e, assim sendo, caminharmos vencedores, caminharmos de cabeça erguida. Então, o Espírito Santo nos ergue. Agora, em 2 Coríntios, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que está acompanhando a mensagem. Eu creio que você não desligou aí o seu dispositivo, né? Você está com o seu telefone, você está no seu computador, você está me assistindo ao vivo, ou você vai me assistir depois. Eu creio que você ainda está aqui. Vejamos o que diz Paulo na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo de número 3 e o verso de número 5. Ele diz assim: porque a nossa capacidade vem de Deus. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso de número 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Aleluia. Receba a capacidade de Deus para você vencer as barreiras, vencer os obstáculos. Receba a capacidade de Deus para você restaurar o seu casamento, para você restaurar a sua família, para você determinar que as coisas aconteçam no mundo espiritual. Receba nessa noite a autoridade de Deus e do Espírito Santo para você ser um missionário, para você se levantar a favor das nações, em favor dos povos, para você fazer coisas para o reino de Deus. Receba, porque a nossa capacidade vem de Deus. E eu profetizo capacidade de Deus na sua vida nessa noite. Sabe, você não prevalecerá pela sua própria força, mas você vai prevalecer pelo auxílio do Espírito Santo de Deus. Vejamos aqui o texto de Zacarias, capítulo de número 4, e o verso de número 6, se você puder abrir a sua Bíblia, anotar esse texto, sublinhar na sua Bíblia, rabiscar, isso é muito importante. Zacarias capítulo 4, o verso de número 6, diz assim: e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então você não vai prevalecer pela sua força, você não vai prevalecer pelo seu braço. Você precisa ser o quê? Dependente do Espírito Santo de Deus. Seja dependente. Esse é o 5º ponto da nossa mensagem, para que você deixe de se sentir osso, para que você viva de Deus o melhor. E eu quero então, diante desse 5º ponto da nossa mensagem, encerrar dizendo, é a responsabilidade sua.
Deus entra com a parte dele. E na verdade, Deus já fez a parte dele. Quando Ele colocou o Espírito em você, quando Ele te capacitou, quando Ele te deu virtude, quando Ele te deu dom, quando Ele te deu os atributos necessários para você ser seu servo, Deus então já te entregou. Deus já te deu. Agora a responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. O que nós vamos fazer diante desses ossos? A palavra é o quê? Profetiza. Então vamos profetizar pela fé. Sabe por quê? Porque existe da parte de Deus uma promessa de restauração para a sua casa. Existe uma promessa de restauração para a sua vida. Existe uma promessa de Deus para restaurar e trazer vida a você que está se sentindo osso seco. A você que está se sentindo um nada, a você que está se sentindo um miserável, há de Deus nessa noite uma força para você se levantar. Sabe por que às vezes você se sente miserável? É porque muitas vezes você ainda não entregou, talvez você que está me ouvindo aqui, você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você não viveu o milagre aqui da restauração dos ossos porque você não aceitou o plano de Cristo para a sua vida. Mas se você está aqui nessa live até essa hora, assistindo esse culto, é porque Deus está falando com o seu coração e Ele quer ministrar vida na sua vida. E como vai acontecer esse milagre de transformação, de você deixar de ser esse vale de ossos secos para ser um servo de Deus? É você entregando a sua vida a Jesus. É você dando um passo de decisão. É você se jogando diante do altar do Senhor e dizendo: eu quero aceitar a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você quer a realidade da tua vida transformada? Você quer a realidade da tua vida mudada? Então, em nome de Jesus, entregue a sua vida para Ele agora. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Se você está me assistindo, está aqui ao vivo, ou você vai assistir isso depois e deseja aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, escreve aqui: eu quero aceitar a Jesus. Nós vamos orar por você agora. Vamos entregar sua vida para Cristo e vai ser restaurada essa situação. Mas talvez você também que está me assistindo, um dia foi um exército, um dia fez parte do exército, um dia fez parte do povo de Deus, mas você se afastou. Você foi para longe da casa do Pai. Você está afastado do caminho do Senhor e você precisa ser restaurado nesse momento. O Espírito de Deus está aqui, vivificando você, restaurando você, levantar de novo a tua vida, restaurar o teu ministério, voltar para a casa de Deus, passar novamente a tomar a Santa Ceia, a estar na família da fé, deixar de viver essa vida desgraçada que você está vivendo, sem rumo, sem paz, sem salvação. E se você é um desses que afastou da fé, por uma questão de decepção, você ficou decepcionado com alguma coisa, ou até mesmo pela dura cerviz do teu coração, você foi para longe de Jesus, hoje você é um osso seco. Mas Ele está aqui nessa noite convidando você: volta para a casa do Pai. Volta para a restauração, aleluia, volte para a bênção, venha novamente pegar o microfone, venha pregar a palavra, venha cantar louvores, venha tocar instrumentos, faça aquilo que Deus te deu para fazer, exerça o seu ministério, deixa de ficar no mundo, deixa de ficar afastado. Deus quer restaurar você. Você quer voltar para Jesus? Você quer entregar novamente a sua vida a Cristo para você deixar de ser osso seco? Então vem comigo, aproxime-se mais aí da televisão ou até mesmo do seu dispositivo. Eu vou orar abençoando a sua vida agora. Eu vou orar abençoando você agora. Eu vou orar abençoando a sua casa, a sua família. E Deus vai restaurar você em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Feche os seus olhos e vamos agora falar com o nosso Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, eu quero agora, Senhor, como igreja, me unir na fé do Senhor, para que essa pessoa, meu Pai, que está agora recebendo essa oração, para essa pessoa que está agora, Pai, ouvindo essa oração, possa se tornar viva novamente.
Então, em nome de Jesus, por aqueles que decidiram aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas agora, Pai, eu oro. Eu oro por aqueles que desejaram entregar sua vida. Entra nessa casa, muda essa realidade, faz a tua obra, Senhor. Salva, liberta, transforma, muda. Que essa pessoa se levante, meu Pai, e veja a realidade da sua história transformada e mudada. Também eu oro, Senhor, por aqueles que estavam afastados da fé, mas que agora querem novamente receber a vida do Espírito neles, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa vai valorizar a comunhão, essa pessoa vai lembrar, Pai, dos teus feitos e vai ser restaurada agora. Então, eu oro, Pai, para que essa pessoa seja renovada. Se ela já foi batizada com o Espírito Santo, que ela seja renovada agora no Espírito. Que, Pai, ela fale novamente em novas línguas. Que essa pessoa seja transformada, mudada, liberta, Pai, de vícios, ó Pai, de tudo aquilo que o inimigo fez, ela ser refém, ela seja liberta agora, para que ela volte a exercer o seu ministério, para que ela volte, meu Pai, a fazer a tua obra, para que ela volte a exercer aquilo que o Senhor tem para a vida dela, meu Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti, tome nas Tuas mãos essas vidas, toca com o Teu poder, faz o Teu milagre, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus? E amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa que o Senhor ministrou aos nossos corações. Agora, encerrando essa palavra, porque também já orei em relação a ela, nós também vamos encerrar esse culto. E nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estiveram de aniversário durante essa semana. Que Deus abençoe a vida da irmã Ana, né? Que continue abençoando a serva do Senhor a cada dia, no seu exercício aí, né? Do dia a dia, que Deus possa abençoá-la em nome de Jesus, tá? Então, se Deus assim nos permitir, terça-feira nós vamos estar aqui através das mídias sociais da igreja, através das mídias que você me assiste, trazendo o culto de ensino. Vamos continuar aquele ensino que começamos terça-feira passada, sobre o perdão. Nós vamos ver os caracteres do perdão e nós vamos ver o processo do perdão. Eu espero você aqui, nesse nosso encontro, para nós crescermos juntos na Palavra de Deus, na terça-feira, às 20 horas, a nossa live. Também teremos quinta-feira, mais um culto. Se nada mudar até lá, será também de forma online. Teremos quinta-feira, às 20 horas, uma transmissão pelas nossas mídias. E domingo, 9h30 da manhã, Escola Bíblica Dominical e o culto online, se for essa a determinação das nossas autoridades, tá certo? Vamos continuar orando, vamos continuar fortalecendo uns aos outros, vamos orar pela realidade do nosso município que não está boa, o hospital passando aí por um colapso, enfim, situações difíceis, né, nesses tempos, mas o nosso Senhor está conosco para nos dar vitória, amém? Bom, estende a sua mão para frente. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse culto, abençoando aquelas pessoas que pediram oração e vamos impetrar a bênção apostólica. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelas pessoas que escreveram aqui embaixo os pedidos de oração. Pessoas que estão com familiares necessitadas, sofrendo, precisando da tua ajuda, Senhor. Então, em nome de Jesus, toma agora, Pai, veja aqui, Pai, o nome das pessoas, seus pedidos, sua intercessão, que o Senhor venha abençoar cada um, meu Pai. Assim também orando, nós encerramos essa reunião. Nós, ó Pai, pedimos a Ti que a Tua bênção permaneça sobre nós no decorrer dessa semana, que o Senhor venha continuar guardando a nossa cidade, as autoridades do nosso município, que tudo seja orientado, Pai, e guardado por Ti para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Estende a sua mão para frente, como eu disse, e vou impetrar a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós. Todo o povo de Deus diga, como que o povo de Deus diz? Amém. A vitória é nossa, digam todos, pelo sangue de Jesus. Tudo podemos, digam vocês, naquele que me fortalece. Isso mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus faremos proezas. Por quê? Porque Ele pisará os nossos adversários já. Amém?
Beijo no seu coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Assim cremos que Ele nos proporcionará essa oportunidade se Ele não voltar, em nome de Jesus. Boa semana, paz do Senhor Jesus a todos.